hoje você descobre, viu, cara? Provavelmente é hoje que eu descubro, porque tem essa pergunta, né? Tem essa pergunta. Ó, tô depressivo, Fel, que a gente vai falar sobre isso também, né? Eu queria entender o borderline. Meu namorado e eu quero entender mais sobre o assunto. Eu também tenho curiosidade de entender sobre o borderline, porque na minha visão, né? O borderline há muito tempo atrás, bom, não sei, eu posso estar falando bobagem, né? Mas no meu senso comum, o borderline era muito entendido que era um transtorno que acometia mais, um transtorno de personalidade, né? Que acometia mais as mulheres do que os homens, né? Se não me engano, na psiquiatria tinha isso, na psicologia tinha isso, mas depois foi entendido que ambos podem ter, etc. Vamos perguntar sobre isso. Bom, vamos chamar meu convidado? Adriana, tira o zoom da câmera, gentileza. Pode vir pra cá, Tariana! Boas noites. Boa noite, como você tá? Tô muito bem, muito obrigada. Tá bem? Poxa, obrigado você por ter aceitado o convite, viu? E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre saúde mental e sobre mente no geral, né? Antes da gente começar, eu quero perguntar, quem é Tariana? Tariana Rocha é uma terapeuta, treinadora, mentora de terapeutas que trabalham no nicho da relação tóxica, ajudando pessoas que se envolvem, estão querendo se libertar de relacionamentos tóxicos, sejam eles familiares, sejam eles sejam eles familiares, sejam eles relacionamentos amorosos, com amizade. E também temos uma lista de terapeutas que estão abertos a tratarem as pessoas com as ditas personalidades antagonistas. Então, sim, tratamos narcisistas, tratamos pessoas muito sintomáticas borderlines, pessoas inclusive no espectro antissocial, histriônicos, bem como codependentes, neurodivergentes. Eu vim de um histórico pessoal onde eu cortei contato com a minha mãe, que é narcisista. Narcisista. Sim. E eu vi na época que não tinha informação sobre esse assunto e eu via que os profissionais se sentiam muito desconfortáveis ao falar sobre mãe e pai. E aí eu queria repassar para as pessoas informações que salvaram a minha vida. Então, grande parte do meu trabalho começou com essa validação da experiência das pessoas que estão lidando com mãe e pai, que estão nesses espectros de personalidades mais controladoras, antagonistas, que acabam adoecendo as pessoas que estão por perto, porque é muito confuso a gente se validar, a gente se sente um monstro, e eu queria passar para as pessoas como é que a gente se liberta disso, como é que a gente lida com isso. Então, hoje eu tenho um canal de YouTube, Instagram, enfim. O meu foco agora, além de ter desestigmatizado essa questão familiar, é trazer esperança para as próprias pessoas que estão nesses espectros e que queiram se tratar. Do narcisismo? Todos esses que são estigmatizados, né? Eu estou num processo também de aprendizado da melhor forma de fazer isso. Então, existem algumas pessoas, particularmente jovens, no espectro narcisista, borderline, que era considerado intratável, tá? Nos anos 90. O borderline. Era o narcisista dos anos 90. Era o monstro que não tinha como tratar, entendeu? Hoje tem um monte de terapia específica para borderline, né? Que a gente possa, sem romantizar nada, e empoderando os sobreviventes, que a gente possa criar um espaço para todo mundo que vai se percebendo nesses espectros, para perceber que com muito esforço, mais esforço do que a gente imagina, tá? Mas com muito esforço, a longo prazo, melhorias são possíveis. O borderline, ele é um transtorno que ele é muito difícil de ter o diagnóstico, né? Ele é um transtorno que é muito confundível com outros transtornos, é um transtorno que tem um diagnóstico meio dúbio, não é tão claro quanto eu imagino a psicopatia. Como saber se eu sou borderline? Como que é o diagnóstico do borderline? Tá, então assim, na verdade, nenhum desses transtornos e transtornos de forma geral não são tão fáceis de diagnosticar, tá? A realidade é que demora anos para você ir percebendo um paciente
e fazer uma boa anamnese de vários acontecimentos que vão colocando a pessoa nesse canto ou naquele canto. E por que eu estou falando isso? Muita gente que, por exemplo, é diagnosticado com depressão, descobre que isso tem a ver com, na verdade, uma neurodivergência não tratada. Então, a primeira predisposição para a depressão foi uma neurodivergência num ambiente torto, né? Então, borderline tem características específicas que eu vou mencionar daqui a pouco, mas é muito importante entender que a gente está se movendo distante dessa ideia de que essa categoria de transtorno não conversa com aquela categoria que não conversa com aquela categoria. Na realidade, quando você percebe seres humanos, a gente percebe que essa pessoa tem uns traços que podem incluir uns traços daquele transtorno que é parecido, que pode incluir traços daquele outro transtorno. Então, isso acontece em várias áreas. Por exemplo, neurodivergentes, antigamente a gente achava autista tá para lá, TDAH tá para cá. Hoje nós sabemos que é extremamente comum uma pessoa autista ter traços ou diagnóstico de TDAH e uma pessoa TDAH ter traços ou diagnóstico de autismo, como pode envolver também superdotação, como pode envolver bipolaridade. No caso, por exemplo, de transtornos psicóticos, em vez de é transtorno esquizoafetivo ou esquizofrenia, nós entendemos que a pessoa pertence a um grupo que contém vários transtornos que envolvem sintomas psicóticos e ela pode ter uma mistureba de sintomas. No caso borderline pertence a um grupo de transtornos de personalidade que são muito estigmatizados, e eu estou aqui para a gente pensar sobre isso de uma forma diferente enquanto a gente se protege. A gente não pode romantizar. Então, o borderline pertence ao grupo B dos transtornos de personalidade, que inclui os narcisistas, os histriônicos e os antissociais. Também tem o grupo A e o C, e borderline, como esses outros transtornos, também podem ter traços do grupo A ou do C. E também, diante de gatilhos mais fortes, pode parecer que uma pessoa que tem um diagnóstico migra para outro. Mas o que está acontecendo é que uma parte da personalidade dela, diante de um forte gatilho, assume uma posição muito mais intensa numa tentativa de proteger a personalidade contra uma dor. Então, borderline costuma ter quais sintomas? Lembrando que é tudo misturado na prática, tá? Borderline é marcado, acima de tudo, por desregulação emocional, gatilho forte de abandono, um enorme vazio, dificuldade de regular a raiva, ok? Um senso de identidade instável. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala desregulação emocional, nós estamos falando sobre pessoas que têm um sistema neurológico muito sensível, de forma que quem está de fora vendo aquela reação pensa, nossa, que drama. Mas a pessoa internamente, de fato, está sentindo aquilo. Ela está sentindo uma resposta emocional que a sobrecarrega de tal forma que, quando ela tem esse gatilho, ela pode ter várias partes da personalidade que fazem coisas diferentes para lidar com essa intensidade absurda. Algumas pessoas borderline viram toda essa intensidade para si e podem se fazer mal. Então, algumas, não todas as pessoas borderline se cortam. Algumas, não todas as pessoas borderline começam a ter gatilhos de autodestruição, que pode ser com droga, pode ser com comportamentos desenfreados e impulsivos. E algumas pessoas borderline externalizam esse comportamento. É como se uma parte da personalidade dela, ao se sentir profundamente injustiçada numa relação interpessoal, falasse, peraí que eu vou proteger a gente. E nesse estado de intensa raiva, a pessoa borderline que externaliza, nem todo borderline externaliza essa raiva. Alguns voltam só para si, alguns fazem as duas coisas.
Mas nesse estado, para quem externaliza, a pessoa pune duramente quem está por perto. E quem está por perto não está entendendo a intensidade da resposta dela. Então, quem está por perto, da mesma forma que a pessoa borderline se sente injustiçada, pois ela sente tão intensamente o gatilho, a pessoa que está por perto também se sente injustiçada, porque eu não estou entendendo por que você está reagindo dessa forma tão intensa. Ela demora mais para se regular. Ela mesmo se regulando, muitos borderlines que não aprenderam a regular suas respostas emocionais, porque eles conseguem. Com técnica, com terapia, eles conseguem muito mais do que eles acham que eles são capazes, tá? Com muito esforço, borderline vira toda essa intensidade para sua transformação e é capaz do nível de cura e recuperação que nem eles acreditam que eles são capazes de ter. É mesmo? Sim. É possível curar o borderline? Não, então? não é. Quando eu digo cura, eu usei a palavra cura, mas eu digo cura como um processo eterno. Não como a pessoa chega num ponto lá onde ela não tem mais as dinâmicas internas. Então, quando a gente fala sobre processo de cura ou tratamento, a gente está falando que a pessoa continua com dinâmicas internas que são a razão por trás dos comportamentos. Mas ela passa a ter uma presença de espírito tão forte que agora a parte da personalidade dela que toma conta de tudo isso não são mais as partes caóticas desreguladas, é a parte adulta. Então, ela tem a intensidade interna, ela tem o gatilho de abandono, ela tem a instabilidade na autoimagem, que vai mudando com o tempo, mas agora ela tem uma parte adulta que fala, não, peraí, eu aprendi a pausar antes de falar com minha irmã, com minha mãe, com meu filho, com meu namorado, com minha namorada. Então, ela aprende nessa pausa a criar um espaço entre a reatividade, que acaba destruindo a ela, que pode ser homem, tá? Pode ser qualquer gênero aqui, e também a resposta que ela costuma ter, que acaba, criando ciclos de autossabotagem, porque o que borderline quer é um acolhimento, é uma compaixão, é que o outro entenda o seu mundo interno. E os comportamentos da pessoa border, quando ela está muito ativada, acabam afastando exatamente essas coisas que ela quer, né? Então, assim, é isso que eu queria falar para as pessoas. Eu queria que as pessoas separassem o conteúdo interno que todos nós temos, que ninguém pediu para ter. Ninguém pediu para ser borderline ou autista. Ninguém pediu para ter depressão. Ninguém pediu para ter as coisas internas que fazem a gente externalizar comportamentos que nos sabotam ou sabotam os outros. Mas eu quero que as pessoas entendam que aquilo que a vida nos deu, a gente não tem escolha. Mas a gente tem escolha com treino 1% ao dia, perdoando-se pelo resto. A gente tem a escolha de aprender a lidar com isso. Então, para pessoas que têm pensamentos destrutivos, até ideação homicida, pessoas que têm muita escuridão, muita dor dentro de si. Isso não é uma falha pessoal, não é um fracasso, entendeu? A gente pode aprender a lidar. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Você não é culpado pela sua depressão, você não é culpado pelo seu transtorno de personalidade. Mas você vai ter que fazer um esforço, filha da puta, para você aprender a lidar com isso. E a gente pode passar muito tempo falando, mas a vida é injusta, mas meus pais foram injustos. E é válido isso, sabe? Existe uma dor legítima aí. Quanto mais tempo a gente passa nisso, em vez de aceitar a realidade tal qual ela é, menos tempo a gente passa em adquirir as habilidades onde a gente vai transformar a nossa vida e conseguir resultados que, com a nossa mente pequena, depressiva, doída, a gente não consegue nem imaginar. Então é isso. Povo, se vocês se identificam com qualquer coisa que a gente vai falar aqui, isso não é um fracasso pessoal. Tem um lugar na sua personalidade, que é a sua parte adulta, a sua parte sábia, que com muito treino, quanto mais você se conecta com ela, mais ela se torna a parte dominante da sua personalidade. E ela quer dar para você muito mais do que a sua mentezinha doída, traumatizada consegue imaginar. Quanto mais você entrega para essa versão futura sua, transformada, que existe dentro de você, a administração das suas questões internas, mais ela te dá. Só que vai doer.